Pessoal, então vamos lá. Na nossa sequência aqui, nós temos agora um tempinho ainda para dialogar com a Jaque. Primeira coisa que a gente quer saber aqui é o seguinte: quantos dos presentes estão no ENEJ pela primeira vez? E sejam muito bem-vindos. Esse seja o primeiro de muitos. Esses que aqui estão, quem é educando? Levanta a mão para nós, os educandos, por favor. Obrigado. Educadores entendidos como aqueles que estão nas turmas de educação de jovens e adultos. Educadores. Universidade. Pessoal das universidades que são os estudantes universitários. Levante a mão, por favor. Os estudantes. Ok? Obrigada. Pessoal das universidades que são os formadores. Levante a mão, por favor. Obrigada. Gestores municipais. Quem são? Obrigada. Gestores estaduais. Obrigada. Sistema S. Players do Sistema S. Obrigada. ONGs. Obrigada. Movimentos sociais. Muito obrigada. Movimento sindical. Muito obrigada. Maria Luísa lembrou uma questão, um seguimento aí. Federal, universidade. Gestores federais, obrigado. Gestores federais. Ah, sim, escuto. Esse cara estava falando de gestores federais. Mas tem gestor federal, gente, presente. Obrigada. Institutos Federais de Educação. Obrigado. Então, já é com essas pessoas que você está conversando e agora a gente vai abrir. Vamos fazer um bloco de 3 intervenções. Ouvimos as 3 primeiras e consideramos se assim ou se entendemos. Pode ser, já? Vamos lá? E a ideia também, gente, olha só, não é necessariamente termos uma pergunta para fazer para a Jaque, tá? Nós podemos estar usando o microfone aí para fazer uma reflexão, para trazer uma contribuição, para concordar com algo que a Jaque tenha colocado, para discordar de algo que ela tenha colocado, tá bom? Vamos lá. O primeiro companheiro inscrito aqui é o Dimitri, que é estudante da UNB, lá do DF. Dimitri, por favor. Então, como foi apresentado, meu nome é Dimitri, eu estou como delegado do Fórum EJA-DF, na condição do segmento estudante, mas também faço parte como dirigente do SINCEP-DF, Sindicato dos Servidores Públicos Federais. A fala foi uma fala bastante instigante e vai de encontro com os posicionamentos que eu tenho, né, em relação especificamente a alguns programas do governo federal. Também, falando onde eu vim, também sou servidor do Ministério da Educação. Né? Nos relatórios dos ENEJs, até mesmo do fórum do qual faço parte, a gente sempre aponta, e você colocou isso, pelo fim dos programas. Né? Mas será que a gente não está na hora da gente falar com todas as letras e pedir o fim do programa? Né? Tomar a decisão política de falar Brasil alfabetizado, pró-jovem, o outro não dá mais? Eu acho que é uma decisão que o ENEJ tem que tomar. Senão a gente vai ficar sempre nesse caminho de indicar que o programa não é uma solução, mas a gente não tem a coragem de política de romper com esse tipo de política pública de ação governamental. Segundo, você falou também dos fóruns e o papel do fórum. Aí eu pergunto, realmente, na sua avaliação, os fóruns, da forma como está, do que a parceria com o governo federal é feita, será que ele tem independência suficiente para caso a conjuntura mudar, caso venha um outro
as suas próprias pernas? Vide esse próprio Eneja, uma estrutura enorme. Será que, pela falta do investimento do governo federal, o nosso movimento se desarticula? E terceiro, para concluir, você falou que a gente tem que trilhar uma perspectiva da transformação social, né? Mas transformação social se tem vários projetos de transformação social. Também não está na hora do Eneja, de pontuar claramente qual transformação social, qual projeto político a gente quer para a sociedade brasileira e para a sociedade como um todo, a sociedade do mundo. Porque hoje os fóruns Eneja têm a lógica dos organismos internacionais, da OIT, que é patronal, trabalhadores e governo. Então, será que também está na hora de romper esse tipo de lógica? É isso. Obrigado. Quero solicitar aos companheiros que vão fazer uso da fala que dialoguem com a Jaqueline, mas que fiquem olhando para a plenária, porque é desagradável. O companheiro está falando, a plenária começa a fazer assim para a mesa. Aí a mesa tem que ficar falando, conclui, companheiro. Sabe? É desagradável. Então seria bom que o companheiro tentasse falar nos 2 minutos que a gente aprovou aqui, que serão os 2 minutos, e que ele tentasse também ver a reação da plenária, por favor, porque fica chato para a mesa ter que ficar fazendo aqui esse papel. Socorro Dantas e depois de Socorro Anderson. Oi. A primeira coisa que eu queria dizer, né, minha sugestão, é que as apresentações da mesa, elas fossem, eu acho que no máximo de 1 hora de tempo, porque termina que o debate fica pequenininho, e eu acho que o mais importante é o debate, né? Fica todo mundo querendo falar, se inscrever, e termina que isso fica reduzido, tá? Falando no que a professora Jaqueline estava colocando sobre a questão da identidade dos fóruns, tá? Eu queria falar um pouco do lugar que eu falo, tá? Eu tenho 15 anos na EJA como professora e é o 4º EJA que eu participo. Então a gente já tem assim, uma trajetória importante nessa área, né? E eu acho que faltou aparecer aí nas questões que você colocou para nortear o debate desse encontro, tá? Qual o lugar da academia nos fóruns de EJA? Porque o que eu, do meu lugar de professora, tá, da educação básica, tenho sentido, tenho percebido, que me parece que a academia vem ocupando um lugar dos movimentos sociais, ou seja, parece que a academia fala pelos movimentos sociais e me parece que falta a academia ocupar o lugar dela, tá? Pelo menos com relação à parte que eu acho que é mais importante no nosso processo de luta de professores de EJA. Eu falo isso, que a gente se ressente muito disso, que é a questão da formação continuada para EJA. Eu acho que esse é o papel principal da academia. E aí eu te pergunto, né, do lugar que você está na academia, o que a academia tem feito e qual o papel da academia por dentro dos fóruns de EJA, tá, com relação à formação continuada dos professores para a educação de jovens adultos, ok? Obrigada. Muito bom dia a todo mundo. Meu nome é Anderson Patrick, sou estudante do Centro Educacional de Jovens e Adultos, Santa Catarina, do Instituto Estadual de Educação. Tem que participar do encontro, parabenizar todo mundo aí, parabenizar todos que chegaram aqui na cidade do Natal também, para a gente fazer esse grande evento, para dar um grande debate. Pessoal, algumas novidades foi para mim aqui. Um dos exemplos das novidades foi falado antes na mesa anterior sobre as escolas, a rádio de escolas, tudo mais, que eu achei muito bacana. Mas enfim, pessoal, o que eu vim falar aqui é sobre a questão aí, hoje da reforma pedagógica do sistema de ensino. Né? Eu sou estudante, tenho 19 anos, eu parei um tempo de estudar por alguns compromissos aí, na parte de demonstrativo e tudo mais, mas que hoje a gente, na minha sala, a gente se depara hoje com jovens, pessoas, né, adultas, dos seus 40 anos, com pessoas de 18 anos, né? E aí o que a professora acabou de falar aqui essa questão justamente
chegar à formação continuada, né? Hoje os professores não recebem sequer uma preparação para encarar, né, a estudantada que vem estudar, né? Tem gente que tem mais dificuldade, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que parou há 40 anos de estudar, tem gente que parou há apenas 2 anos, 3 anos, né? Eu vim aqui também fazer a defesa aí do Pronatec, né, que um programa que colocou mais de 3 milhões de estudantes para estudar ensino técnico no país, né? Mas enfim, então é só pautar nesse negócio aí, então, da reforma pedagógica, a organização dos professores, formação continuada, né, e tudo mais. Então, seria nesse sentido que a gente fazer a contribuição para o debate. Muito obrigado, pessoal, pelo espaço. Obrigado. Bom, estamos avaliando aqui que dá para trazer mais pessoas, tá? Então, Almerinda Cunha, do Acre, depois da Almerinda, a Sandra, da Bahia, depois o Ivo. Bom dia, sou Almerinda, sou professora, sou do Sindicato dos Trabalhadores de Educação e sou do Fórum Permanente de Educação Étnico-Racial do Estado do Acre. E vim aqui conversar fraternalmente com vocês sobre a implementação da Lei 10.639 e da 11.645. Acompanho a questão da EJA no Estado, participei do encontro estadual e do nacional para fazer um apelo, porque a maioria da clientela dos estudantes são negros. A gente precisa enxergar essa realidade. Negros e pobres são os que estão com dificuldade de estudar no tempo certo. Ou a gente faz essa conexão, ou a gente não vai entender com que tipo de clientela nós estamos vivendo. Eu vim fazer um apelo porque a 10.639 tem 10 anos, ainda não foi implementada, e a questão maior de implementação são os gestores. Mas tirar os gestores da discussão não vai resolver, senão fica só no movimento discutido só para nós mesmos. Nós precisamos fazer um jeito de que a coisa aconteça com a participação dos gestores, para que a gente possa somar. Professora, gostei muito da problematização, que eu acho que é isso mesmo, tem mais a problematizar e tirar do plenário as respostas coletivamente, mas gostaria de lembrar que a senhora esqueceu do recorte racial. Colocou gênero, mas esqueceu da raça. Eu estou aqui para não deixar esquecer. Eu vim do Acre para não deixar esquecer. Tá certo. Parabéns a todos vocês. Nós estamos juntos, o movimento negro, os fóruns de educação estadual em todos os estados têm. Nós estamos lá, queremos somar com vocês para implementar a Lei 10.639 e 11.645. Um beijo para todos. Bom, tinha muito a dizer, mas em 2 minutos é humanamente impossível. Portanto, eu vou reduzir, na verdade, a minha fala a um questionamento que eu tenho um acordo com a caracterização que Jaqueline faz. Mas eu acho que nesse debate a gente precisa dialogar com outras determinações, particularmente as determinações históricas, as determinações econômicas e políticas que incidem sobre o papel político do povo. E aí eu acho que não se trata apenas de avançarmos do ponto de vista do debate. E a minha pergunta é: qual é a base material que os fóruns têm para sustentar ações diretas? Qual é a base material que os fóruns têm para reivindicar, fazer um enfrentamento mais efetivo na porta do MEC? Qual é a base material que nós temos para arrastar milhares e milhares de educandos que são os reais interessados na defesa que nós estamos fazendo aqui das políticas públicas de Estado? Então a gente precisa fazer isso, porque esses sujeitos, eles não têm uma participação efetiva no espaço. E eu venho dialogando há muito tempo com relação à composição dos fóruns. E não se trata apenas de termos uma composição heterogênea para não nos tornarmos movimento social. E uma outra questão que também gostaria de colocar, particularmente quando Jaqueline fala que nós abandonamos o debate da luta de classe, o debate classista. É importante entendermos e dialogarmos o que representou, o que tem
encontro e que ele possa realmente se potencializar e desenvolver ações diretas. Pessoas, a proposta aqui é a seguinte: nós temos 5 minutos para 1 hora. Então a gente propõe chamar as 3 pessoas que falam a Jaque, faz um compilado acerca das 9 intervenções que nós tivemos aqui e aí nós fechamos. Pode ser? Levanta a mão quem acha que é esse encaminhamento da mesa, por favor. Pode baixar. Quem discorda do encaminhamento, por favor. Obrigado. Então vamos lá, mais 3, por favor. Bom dia, meu nome é Igor, sou do Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos e eu gostaria de parabenizar a professora pela brilhante fala e dizer que em Londrina, no caso do Fórum Paranaense, mais especificamente na cidade de Londrina, a gente está tendo uma experiência interessante. Eu gostaria de compartilhar e perguntar se a professora Glória, se a professora com respeito a isso, porque nós acionamos o Ministério Público para fazer valer os direitos dos nossos conselheiros lutamos aí pela defesa da educação de jovens e adultos. E essa ação junto ao Ministério Público trouxe efeitos. Até então, a gente vinha lutando, tentando fazer o diálogo com a sede, no caso a representação da sede do Grupo Regional de Educação, para a Secretaria Municipal de Educação, no sentido de a gente ampliar o debate sobre a EJA, de fazer a chamada pública que está prevista na lei e que não é feita. E aí nós resolvemos então conceituar a chamada pública e acionamos o Ministério Público e a partir de então o Ministério Público colocou na mesa de discussão tanto a Secretaria Municipal de Educação quanto a chefe do grupo e os representantes do Conselho Municipal de Educação, e a partir daí se começou efetivamente, depois de um longo tempo, se discutir sobre educação de jovens e adultos, e as coisas começaram a mudar. O conceito de chamada pública que nós defendemos, eles começaram a praticar de forma tímida, mas começaram. E isso se deu a partir da ação do Ministério Público. Aí fica a questão: quando o movimento social é um recurso, devemos apelar também para o Ministério Público? Essa é a questão.